TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que Deus esteja abençoando a sua vida, você que está ligando agora, acessando através do site www.pãodejudá.com.br. Nós sempre estamos aqui todas as segundas-feiras às 22h30 para tratar, de vários assuntos, de testemunhos de muitos irmãos que têm tido várias experiências com Deus e como é importante nós glorificarmos o nome do Senhor, relatando esses testemunhos de vida para que outras pessoas sejam tocadas, outras pessoas também se identifiquem com os problemas, com as situações vividas e possam ver o poder de Deus atuando na vida de muitos irmãos, para que nós possamos renovar a nossa fé e ver quão poderoso e maravilhoso é o nosso Deus. E hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Hamburgo e a nossa convidada de hoje, então, é a nossa irmã Aline Lemos, que vai compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, como tudo começou, como o Senhor Jesus atuou na sua vida. Tudo bem, Aline? Tudo bem, boa noite, irmãos. Amém, né? Então, Deus está trazendo essa oportunidade de eu estar compartilhando um pouquinho com os irmãos como que eu cheguei no Senhor, como que foi essa caminhada, os testemunhos também, que ao longo desse processo Deus foi permitindo, curas na minha vida, transformação, já que Deus processou em mim. E eu gostaria de começar compartilhando o primeiro dia em que me foi trazida a palavra do Senhor, Foi num momento em que eu estava muito altiva, muito soberba. Na realidade, foi meu irmão que chegou até mim, assim como a minha cunhada, Chegaram até mim para compartilhar da palavra, para me convidar para participar do grupo familiar que tem na casa deles. Isso já tem uns 6 anos, mais ou menos. E naquela oportunidade em que foi me trazida a palavra, eu rejeitei, mas Deus sabe todas as coisas. Então se passou alguns meses, não sei precisar quanto tempo, para que me acontecessem situações e grandes tribulações na minha vida, em que em uma delas até inclusive eu fui parar enferma no hospital, por uma circunstância muito difícil realmente que se abateu sobre mim. E naquele momento eu senti assim que eu não tinha mais para onde fugir, que não tinha nada no mundo, no entorno, em volta que pudesse me fazer eu ficar bem, eu ficar em paz, eu ficar tranquila. Não tinha absolutamente nada que pudesse me trazer esse conforto que eu precisava. Então aí surgiu a oportunidade de novo de eu vir até Cristo, E aí me foi falado sobre o batismo, me foi evangelizado sobre isso, e eu disse, bom, amém, é agora, é a hora, é a oportunidade que eu tenho. E então eu fui batizada e começou todo esse processo de transformação. No primeiro momento eu tinha muita amargura dentro de mim, ainda tem, irmã? Sempre Deus está trabalhando nas nossas vidas. Mas eu tinha muita amargura, muita ira dentro de mim por todas as coisas que tinham acontecido, por onde a minha vida tinha se encaminhado, tinha chegado. Então, aí o Senhor já começou a trabalhar com a ira, com a amargura, com a revolta e muito com a rejeição. Porque eu me sentia muito rejeitada pelo mundo, eu sempre sentia que eu tinha que estar agradando muito as pessoas, fazendo muitas coisas que eu não queria, dizendo muitas coisas que eu não queria, para mim receber algo em troca. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja com todo tipo e qualquer relacionamento que eu tinha,
eu vivia dessa forma. E isso é um saco sem fundo, né? Porque tu querer agradar pessoas e agradar situações, tu não consegue manter isso por muito tempo, né? E com Deus tudo é diferente. Com Deus, o relacionamento é livre disso. Então, no mundo sem Deus, eu me sentia completamente um ser aprisionado. Aprisionado em tudo que eu tinha que fazer para agradar a todos, para obter coisas em troca. E Deus te ensina uma realidade completamente diferente, né? Que Ele é capaz de transformar as nossas vidas, nos permitindo que por meio do seu Espírito a gente tenha liberdade, né? Que nem tem na palavra em João, né? E conhecereis, né, a verdade, e a verdade, né, vos libertará. Então, eu comecei a experimentar disso na minha vida. E eu comecei a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, comecei a frequentar as ministrações na Igreja do Senhor Jesus, fiz por algum tempo também terapia na igreja e comecei a participar de grupos familiares. Então, tudo isso começou aos poucos a me transformar, a mudar a minha vida, né? Então, a partir do batismo, todas essas coisas começaram a acontecer na minha vida. Realmente, né? Quando o Senhor vem e entra no nosso coração, Ele nos dá aquela sensação de uma verdadeira liberdade, né? Coisas que nós nunca tínhamos sentido, né? Aquele sentimento sempre está sendo exigido, né? Em volta. Isso tudo mexe conosco, né? Aprisiona nossa mente, nossas emoções. E o Senhor vem justamente para nos mostrar esse caminho, né? Vem para nos mostrar e nos dar essa liberdade que primeiro começa dentro de nós. Porque o Senhor começa essa libertação de dentro para fora, né? E começa a entrar, a suprir as nossas necessidades. E agora eu gostaria de perguntar assim, quando que foi esse momento? Foi através da palavra que você começou a sentir essa liberdade, né? Quais foram os passos que você tomou assim para começar a sentir esse fluir do Senhor na tua vida? Amém. Na realidade, comigo, os primeiros passos foi com a experiência, com a palavra, mas com a experiência. Até antes mesmo, eu acho que uma semana antes de ser batizada, e até me esqueci de comentar anteriormente, aconteceu uma experiência muito forte que eu tive assim com Deus, né? Que eu estava num domingo em casa, eu morava em Porto Alegre ainda, né? E estava num domingo de noite em casa e eu estava muito triste, muito atribulada e não estava com os meus pensamentos nas coisas do alto, né? Tava com meus pensamentos em coisas vãs e estava me sentindo muito angustiada. E aí era um domingo por volta das 11 da noite, mais ou menos, isso. Ao longo do domingo eu estava assim, mas por volta das 11 da noite toca a campainha da casa lá onde eu morava em Porto Alegre. E eu abri. E era um irmão, que de fato era meu irmão, com a Bíblia, né, debaixo do braço. Então, para compartilhar a palavra comigo, que tinha sentido que ele deveria vir ali compartilhar a palavra comigo. Então, naquele momento, assim, eu vi toda o mover de Deus, assim, sobre a minha vida, né? Porque Deus sabia meu coração, Deus me conhece, Deus sonda a gente, né? Os pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração. E Ele sabia exatamente do que eu precisava naquela hora. Que não era nada daquilo que estava no meu pensamento. E sim, eu precisava dEle, da palavra dEle, do conforto dEle. Então, naquele mesmo momento, tocou a campainha e chegou o irmão com a palavra para compartilhar comigo. E aquilo me deu um renovo tão grande, assim, porque eu senti que eu era amada por Deus, sabe? Que alguém tinha amor por mim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a crer muito mais em tudo aquilo que já havia sido semeado. Então, isso também me motivou a ser batizada, associado com todas as tribulações, porque aí eu percebi, né, que Deus ia me receber, que é um Deus que me ama,
que claro que vai me exortar, né, que vai me corrigir, que é um processo de transformação, é um processo de mudança, mas que ele me amava, que eu podia ser acolhida e recebida por ele. Então, eu diria que os passos assim com o Senhor comigo começaram muito nesse momento, e com o batismo, né, com meditar na palavra, com compartilhar com os testemunhos dos irmãos. Eu acho que isso também foi algo que modificou muito e, como se diz, permitiu que avançasse o processo de transformação de Deus na minha vida, foi os testemunhos dos irmãos, né? Foi eu ver assim na igreja corações quebrantados, corações que realmente trouxeram experiências mostrando o quanto Jesus havia trabalhado nessas vidas e o quanto todo esse trabalhar trazia, né, frutos do Espírito nas suas vidas. Então, assim foi a caminhada, assim tem sido a caminhada com o Senhor, né? Amém. Nesses momentos que você frequentava as reuniões da igreja, os grupos familiares, o que mais te tocava? Né? Eram os louvores? Como é que era aquela experiência inicial de estar nas reuniões? Era difícil a linguagem? Né? Teve algum tipo de repulsa em algum momento? Né? Porque a gente vai na casa do Senhor, acho às vezes um pouco estranho, né? Diferente do que nós estamos acostumados. O que você sentiu naqueles momentos? Bom, a primeira experiência que eu tive, né, de frequentar, por exemplo, um culto. Normalmente eu comecei indo na terapia, né, e aí depois comecei a frequentar os cultos e, na sequência, os seminários e grupos familiares. No primeiro culto em que eu frequentei, começou com louvores, eu achei aquilo muito bonito, na verdade, irmã, porque eu vi ali as pessoas se entregando, se negando realmente para o Senhor, cantando os louvores, até mesmo de olhos fechados, assim, né? Abdicando de todo e qualquer tempo que poderiam estar fazendo outra coisa, mas estavam ali entregues, louvando ao Senhor, né? E em casa, falando sobre louvor até, em casa eu tive uma experiência de assistir uma escola sobre carência intratável, em que uma irmã, antes de começar a louvar o Senhor, dizia que saía antes, né, de casa e se arrumava antes para estar em lugares onde Deus não queria que ela estivesse, mas que hoje ela estava ali louvando ao Senhor e que ela tinha saído e se arrumado para o Senhor. Então aquilo também me tocou muito, sabe? Porque quando a gente louva o Senhor, é um momento de entrega para Ele, né? É uma oportunidade que a gente tem de estar louvando, agradecendo, enaltecendo o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Então, os louvores sempre me tocaram muito, sempre gostei muito e me tocam muito os louvores, todos eles. E muitas vezes eu sinto que no dia, ou na oportunidade em que eu estou ouvindo, eu sou curada em muitas coisas naquele momento em que eu estou ouvindo, né? Então, louvor para mim, eu sinto que é uma bênção, assim, em termos de transformar e de curar, né? E as ministrações nos cultos, desde o momento em que eu cheguei na igreja, o que eu senti foi uma verdade muito grande, porque tudo era trazido a partir da palavra, seja um testemunho de vida de um irmão, seja a ministração do próprio culto, a pregação, tudo era trazido a partir da verdade. E quando se traz a partir da verdade, a partir da palavra, e os irmãos acompanham também, fazem o orar ler, acaba que o Senhor promove uma luz interior na gente, né? Assim, então, tudo foi baseado na palavra de Deus sempre. E nós sempre tivemos acesso e podemos acompanhar e fazer orar ler junto com os irmãos. E isso realmente vai se processando, né, dentro de nós, uma transformação e uma cura. A gente sente o guiar do Espírito, né? Aquelas reuniões são leves, são uma linguagem simples, acessível, né?
E a gente sente ali o fluir do Senhor trabalhando no nosso coração e trazendo para nós muitas curas, muitas restaurações. E ao longo desse período, né, na tua busca com o Senhor, como na tua profissão, né, é muito exigido a parte da razão. Teve algum momento, assim, que conflitou certas coisas que você aprendeu na palavra com as coisas que o estudo, né, aquele ambiente que exige da gente a perfeição, né? Como você lida e como é mais ou menos tipo a razão e a fé, né? Sempre vivendo nos dois ambientes. Amém. Bom, Deus começou um processo, né, na minha vida também nessa área profissional. Então, normalmente, tudo aquilo que eu tinha preparado para uma aula, escrito, organizado, não acontecia mais. Passou a não acontecer mais. Passou também a acontecer muito quebrantamento, então, na minha vida, né? No sentido de que, às vezes, eu ia dar uma aula, como eu sou professora, então eu ia dar uma aula e muitas coisas não vinham à mente mais naquele exato momento. Então, Deus começou um quebrantamento nessa área e eu senti que eu deveria orar antes de entrar na sala de aula, que eu deveria orar por aquelas almas que ali estavam na sala de aula, porque Deus tem muitos que Ele quer alcançar no ambiente de trabalho que a gente está, né? Quer alcançar com as pessoas próximas aonde a gente se encontra. Então, eu comecei a ter que clamar a Deus antes de entrar para a sala de aula, a orar por aquelas vidas, a colocar nas mãos dele aquela aula, para que tudo que fosse falado viesse dele. Então, aí eu comecei a sentir uma diferença, um fluir diferente na sala de aula. Inclusive, eu comecei a sentir mais amor por aqueles alunos. Porque até então, como é que era a minha vida? Eu entrava na sala de aula, eu dava a minha aula e ia embora. Eu não sentia, assim, um amor de saber o que está acontecendo com cada um daqueles alunos. Eu não tinha esse cuidado, né? Eu pensava em fazer só a minha parte e ir embora. E eu sabia que a minha parte, ela contemplava um plano de ensino que a gente recebe no começo do semestre, em que tem que trabalhar com tais e tais assuntos e conteúdos. Então, esse era meu pensamento sempre. E Deus me quebrantou, porque eu não conseguia mais trabalhar com aqueles assuntos que eu já tinha, que eu conhecia, que eu estudava. E, né, eu fui ter que começar a orar para poder trabalhar com aqueles assuntos de uma forma completamente diferente, com amor. Então, Deus começou a colocar um amor no meu coração por aqueles alunos que foram aparecendo. E isso eu não tinha, irmã. Para mim, trabalhar, eu ia trabalhar de uma forma bem seca, como se diz, né? Automático, exatamente. Eu vou lá, faço a minha parte, concluo a minha parte e depois volto para casa e resolvo as minhas coisas. Isso mudou. Então, essa é uma forte experiência que eu comecei a ter com Deus, né, na área profissional. E, automaticamente, muitos daqueles alunos vinham me perguntar sobre Jesus. Para alguns, eu tive a oportunidade, Deus oportunizou de levar material. Algumas foram na igreja também. Alguns eu sei que comentaram que acessaram já o site, o Pão de Judá, e que ouviram ministrações, né, que foi uma bênção. Então, Deus trouxe a oportunidade. E eu creio que há muitos ainda dentro do local onde eu trabalho, Ele vai oportunizar para se falar mais dele, para se evangelizar. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos para saber mais experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.